segunda live tour da série de tours por ambientes preparados. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber uma amiga minha que vocês estão cansadas de ver por aqui, porque toda hora eu mostro com muito orgulho todos os ambientes que ela prepara. E é uma pessoa que eu admiro muito como mãe, como profissional, como mulher, como ser humano. Então eu tô muito feliz de trazer hoje aqui a Ana Paula, minha amiga, para mostrar um pouquinho sobre a Casa da Maria Flor. E aí a gente vai falar sobre a casa na evolução da casa, né? Porque ela já mudou de casa, enfim, a gente vai conversar sobre todo esse processo de preparação dos ambientes da flor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se você tá vendo o replay. Eu não sei que hora que você tá chegando, mas eu tô muito feliz que você veio. A sua escuta é muito importante pra mim e eu espero que você tire muitos proveitos aqui, muitos aprendizados. Tenho certeza que a Ana Paula tem muito que ensinar pra todas nós. Oi, pessoal! Olha, a Ana já mandou pra mim aqui a solicitação de participação. E aí eu já vou aceitar. Vamos lá, eu tô muito animada. Vamos ver se deu certo. É a primeira vez que eu recebo, né? Que eu faço uma live recebendo alguém. Espero que dê tudo certo. Oi, Bom amiga. dia! Tudo bem, amiga? Tudo bem? Tá me vendo? Tô bem, perfeitamente. Primeiro, Ai, que obrigada ótimo. pelo ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Ah, amiga, eu que agradeço. Muito obrigada. A Peraí, gente se conhece há tanto tempo já, peraí que né? apareceu. Peraí, rapidinho, amiga. Apareceu uma coisa aqui, eu não sei o que é isso. Ih, peraí. Aí eu acho que. Tá dando pra me ver bem? Tá perfeito. Ah, então tá bom. Porque apareceu uma coisa aqui que eu não tô conseguindo tirar da tela, mas eu tô te vendo também. Só não consigo ver os comentários, mas eu consigo te ver. Aí eu leio, qualquer coisa eu leio os comentários pra você, com as perguntas, Tá? com os elogios, que vão ter muitos. Ai, amiga, obrigada pelo convite. Amei. Não, eu tô Como muito que honrada. A foi? gente quer fazer isso faz um tempo já, né? Então, finalmente a gente Fábio? conseguiu. E a gente conseguiu no dia do aniversário da pessoa que nos uniu, né? Foi a Maria É Montessori. verdade. Estou muito feliz de poder celebrar isso com você. Eu também, não, assim, nada é por acaso, né? Tudo Nada por acontece aí acaso. do jeito certo. Se você quiser falar um Mas eu tô pouquinho. muito feliz, amiga, de estar aqui, né? Porque você é uma grande inspiração para mim, com o seu trabalho no ambiente preparado, que ajuda tantas famílias e, nossa, me ajudou várias vezes, assim. Todos os ambientes que eu preparei da Maria Flor tem ali o seu dedinho também, o seu pozinho mágico também. Todos os ambientes que você preparou, eu compartilhei aqui e inspirou muitas outras famílias. Então, essa é aquela história do ciclo, né, da rede de apoio que vai se ajudando, vai se inspirando, uma vai ajudando a outra. Eu aprendo muito também, principalmente com você. Essa troca é muito positiva. Eu queria que você começasse se apresentando, assim, porque muita gente que me acompanha te conhece, porque eu toda hora estou falando de você, estou mostrando os ambientes que você prepara, mas pode ser que tem alguém aqui que não te conheça ainda. Então, conta um pouquinho aí de quem você é, da sua história. Então, eu sou Ana Paula, sou mãe da Maria Flor, sou psicóloga, guia assistente Montessori. É, a minha história com o Montessori, com o ambiente preparado, começou quando eu estava grávida. Aí eu descobri esse mundo, até então eu não conhecia. Eu sempre tive dentro de mim um certo questionamento a respeito de a forma como a gente enxerga a infância, como a gente é, se relaciona com as crianças. Mas eu não sabia muito bem nomear, né? Qual era o meu incômodo, o que eu achava que podia ser diferente. E aí, quando eu estava na fase de começar a pensar em engravidar, eu conheci através do canal da Flávia Kalina. Foi a Uhum. primeira pessoa que eu vi falar sobre Montessori. E aí eu descobri o Lar Montessori do Gabriel, que é maravilhoso. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu li um texto Lar Montessori, eu chorei, eu fiquei muito emocionada, porque aquilo conversou com o meu coração de uma forma assim que eu não consigo nem Toca explicar em mesmo, né? palavras. Quando a gente E encontra aí, assim, a resposta, né? Tipo, é isso. isso, parece, deu aquela sensação assim, nossa, é isso, sabe? Realmente é isso. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre, né? No início, lendo muito o Lar Montessori, muito, vendo os vídeos do Gabriel, foi uma grande referência que eu tive assim, nesse primeiro momento. E aí eu comecei a comprar os livros da Montessori também para eu ler. Aí eu engravidei, eu grávida, eu lia bastante a respeito disso. E quando a Maria Flor nasceu, eu tentei fazer
o máximo que eu podia ali, só que eu tinha muitas. A gente vai falar disso ainda, né? Mas Uhum. eu tinha muitas crenças assim de tipo esperar o momento ideal para começar a preparar o ambiente, sabe? Eu tinha muito isso ainda. Então, apesar de eu já seguir uma filosofia na forma como eu me relacionava com ela, a parte do ambiente eu acho que eu só comecei realmente a preparar, a me preocupar mais com isso quando ela tinha 1 ano, né? Enfim, e aí nesse caminho eu comecei a me apaixonei por Montessori, comecei a estudar mais sobre desenvolvimento infantil e né, essa primeira infância. E aí, nos primeiros anos aí da Maria Flor, eu me dediquei exclusivamente à maternidade. E depois eu comecei a fazer essas formações, né, me aprofundar mais. E hoje eu trabalho como psicóloga clínica e como consultora de famílias, né? Inspirada aí, usando a abordagem do método Montessori, ajudando as famílias a desenvolver esse relacionamento aí que dá a nossa melhor versão para a criança, proporciona a ela um ambiente psíquico, né, que a gente fala, mais seguro, que ela tenha mais autonomia, concentração. Então, esse é o meu trabalho hoje, né? Um trabalho que começou ali na minha casa, com a minha filha, e que eu pude expandir aí para outras famílias também. Começa assim, né? A gente começa em casa, começa a ficar obcecada por aquilo. É praticamente uma obsessão quando a gente começa, né? A gente vai querendo consumir mais conteúdo, aprender tudo, e a gente quer jogar aquilo pro mundo, né? Foi isso que eu É. senti também quando eu conheci Montessori. Hoje, na preparação Nós do duas, então, né? A gente ficou obcecada mesmo. A gente nossas conversas sobre isso de horas e horas e horas a respeito, né, do ambiente, de Montessori, isso é muito bom também, eu acho, sabe? A gente se conheceu aqui pelo ambiente preparado pela internet, né, pelo Instagram, e isso eu acho que é uma coisa muito positiva também, porque no início, quando eu lia muito sobre, eu acabava me sentindo um pouco sozinha. Não tinha tantas mães falando sobre Montessori, assim, quando minha filha era bebê. Na verdade, poderia até ter, mas o algoritmo não estava me mostrando isso. Então eu me lembro de sentir um pouco assim, diferente, sozinha, sabe? Tinha esse sentimento. E aí eu fui conhecendo você, fui conhecendo outras mães aqui também que tinham esse olhar bem parecido e viraram grandes amigas, e isso foi muito importante para que eu continuasse, né? Não achasse assim que eu tava, sei lá, que o que eu tava fazendo era muito diferente, que fazia sentido para mim. Então, essa noção de comunidade, eu acho que isso é importante. acho que o primeiro é isso, entender que é possível, né? Ver que a gente não está sonhando, que não é, né, uma utopia, que é real e que é possível, que muitas famílias fazem e que funciona, né? A gente, Uhum. né, a gente vendo que funciona, a gente acredita mais para testar em casa e aí a gente comprova que realmente funciona para toda criança, né? Verdade. Mas eu fiz um roteirinho de perguntas que eu quero fazer sempre para as convidadas que eu vou ter aqui nessa série de lives, e eu vou, então, de vez em quando eu vou parar para ler, tá? Mas Tá bom. era isso. A primeira pergunta você já meio que respondeu, né? Que é você prepara ambientes desde quando percebeu, e eu acho que a maioria das pessoas que é mãe de primeira viagem começa, né? Quando a criança tem essa, por volta de 1 ano, começa a andar e as demandas mudam, né? Acho que isso é muito comum. Comigo também foi mais ou menos nessa época que eu comecei a preparar. Mas eu não coloquei aqui no roteiro porque é uma especificidade muito de vocês, assim. Que vocês preparam não só o ambiente, mas vocês constroem muito com as mãos, né? Tudo que vocês colocam, né? Então, o planejamento está desde da construção do mobiliário até onde aquilo vai ficar no espaço, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso, que não era combinado, mas eu me lembrei agora que é uma coisa que faz parte muito dos ambientes que vocês preparam. Claro. Então, você estava falando, eu estava me lembrando que, na verdade, quando a Maria Flor começou a engatinhar, ela tinha uns 6 meses mais ou menos, eu já comecei a preparar o ambiente, porque eu coloquei uma barra de ferro na parede, com um espelho na horizontal na altura dela. Então, na Verdade. verdade, eu acho que essa primeira preparação assim, que eu Com fiz. certeza já é a preparação. Porque aí ela levantava, ela segurava na barra e tudo. Mas eu nem estava considerando isso, porque eu estava pensando realmente na torre de aprendizado, que eu acho que foi assim, um grande divisor, sabe? É, qu- quando a Maria Flor era bebê, assim, até 1 ano, ela era uma bebê com muita necessidade de colo, de estar próximo. E eu sempre acreditei muito na criação com apego, então ela ficava muito no sling, né? Até ela começar a engatinhar, ela ficava muito no sling comigo. Eu colocava ela no sling e cozinhava, enfim, ela estava sempre comigo. Minha rotina, né, no Rio, e aqui também, mas agora ela já vai para escola e tudo, mas lá no Rio,
a gente não tinha rede de apoio, nossas famílias não moravam por lá, então era, né, meu marido trabalhava o dia todo fora, então era o tempo todo só eu e ela. E eu já tinha uma ideia de, assim, não querer usar telas no início da vida dela. Eu tinha isso de querer deixar ela bem próxima, então eu colocava ela sempre assim no sling e ela estava ali junto comigo. Quando ela começou a engatinhar, aí eu me lembro que ficou mais desafiador, porque eu precisava cozinhar e ela explorando tudo, né? Então, eu me lembro que era uma fase em que eu deixava para cozinhar na hora que ela fazia soneca. E eu ficava muito cansada, porque eu nunca tinha um tempo de descanso, um tempo para mim, um tempo para uma coisa, para eu dedicar a outra coisa. E aí, quando a gente fez a torre de aprendizado, foi quando ela fez um ano, e foi o Luiz, né? O Luiz é meu companheiro, ele que fez, eu fiz a... Eu mostrei para ele na internet imagens e tudo, a gente desenhou e ele fez essa torre. E aí ela passou a ficar do meu lado, a gente colocava a torre de uma maneira bem segura, ela ficava lá do meu lado enquanto eu ficava cozinhando, e isso, de verdade, assim, isso mudou a maternidade para mim. Porque até então a maternidade, apesar de ser uma delícia, para mim era muito exaustivo. A minha rotina era muito exaustiva. Porque eu tinha que esperar ela fazer soneca para eu conseguir fazer tudo. Porque é isso, ela não parava, né? Então, e eu queria deixar ela que ela se movimentasse. Então, eu nunca tinha um momento que eu descansava, que eu fazia alguma coisa por mim. E com a torre, eu já passei a fazer tudo com ela do meu lado. E foi muito interessante, porque também eu comecei a fazer as coisas com mais calma, que ela estava ali perto de mim. Então, para mim também foi um exercício. Deixa tudo mais leve, né? E aí, assim, no início, por exemplo, ela com um ano, ela ainda não manuseava a faca, enfim, esses objetos. Mas ela ficava ali do meu lado, explorando mesmo os legumes. Às vezes ela gostava de lavar, eu colocava uma bacia com água na pia, assim. E ela ficava ali molhando os legumes. Criança nessa fase adora água. Então, para ela era uma festa, né? E eu tava ali cozinhando, conversando com ela. Então, eram momentos muito... Passou a ser muito mais leve mesmo, né? E aí a gente começou a fazer, foi pela torre, primeiro móvel que a gente fez. A gente sempre gostou muito de coisas manuais, de fazer. Eu era artesã também, então a gente gostava muito disso. E aí, depois disso, a gente se empolgou, né? A gente viu que a torre foi tão bom que até então, o que acontece? Eu ficava muito presa à ideia de que a gente hoje mora em Alto Paraíso, em Goiás, a gente morava no Rio. No apartamento, a gente mora numa casa. E a gente já estava construindo essa casa. Eu ficava muito numa ideia assim, quando a gente se mudar para lá, aí eu vou fazer esse ambiente para ela, com estantes, com uma mesinha, sabe? Eu ficava muito presa a isso, ao futuro. E aí eu comecei a perceber, depois da torre, que eu podia fazer da forma que dava naquele momento, né? Então, no apartamento eu tinha muitas limitações em termos de espaço, né? Mas eu conseguia fazer alguma coisa ali que já fosse melhorar o ambiente para ela. Então a gente começou a fazer, aí a gente fez um estante, aí eu coloquei o bebedouro na altura dela, que eu acho que isso também isso Foi teve um dois marcos para sucesso. mim. Isso, e foi a primeira vez que eu postei mesmo sobre isso no Instagram, e aí abri meu Instagram, chegou muita gente nova. Depois eu posso até compartilhar nos stories para quem, né, não me acompanhava, não viu isso. Porque ela tinha 1 ano e meio e aí ela tava pegando água por ela mesma. Eu amo ver esse vídeo. E, e assim, foi algo também que foi um divisor, porque eu vi o quanto ela ficou feliz, sabe, de ter essa autonomia. Até então a gente deixava um copo aberto mesmo com água em cima do móvel que tinha, tipo um rack que tinha na Uhum. sala. E aí ela tava com sede, ela ia lá e pegava. Mas ela, assim, eu tinha que ficar observando se tinha água no copo, eu que colocava para ela. Ela não tinha essa autonomia. Se eu esquecesse de colocar água ali, ela não, né? Ela ia Já ter era que um pedir. nível, né? Já era um nível de autonomia, mas aí foi, né? Você percebendo o desenvolvimento dela, você foi aumentando o nível de liberdade e de autonomia, né? Isso. Porque no início eu também tinha muito medo. Eu vou colocar água, ela vai molhar o chão todo. Eu tinha esse medo, né? E com o tempo eu fui. Assim, com o tempo não. Eu acho que a partir do momento que eu fiz isso, foi tão surpreendente, porque na primeira semana já não acontecia mais isso, porque eu simplesmente deixei o pano por perto, né? E aí mostrei a ela como ela faria se molhasse o chão. Que ela ia pegar o pano e secar o chão e colocar o pano no mesmo lugar. E ela passou a fazer isso. Assim, às vezes eu acho que
a gente fica com certos medos em relação a isso, sabe? Ah, eu vou colocar água no ambiente da minha criança, ela vai molhar tudo. Às vezes eu acho que é mais o nosso medo do que o comportamento da criança em si, né? E a gente só vai saber se a gente tentar, né? Então, eu comecei a fazer e me desapegar daquela ideia de... eu via muita inspiração gringa, né? No Pinterest e tal. Então, eu falava assim, como que eu vou fazer isso nesse apartamento, gente? Não cabe nada aqui, não tem condição. Você chegou a comentar que era um apartamento e era no centro do Rio de Janeiro, né? Tipo, um apartamento urbano, né? Total. E pequeno, né? Também tem essa 46 metros quadrados. zero. E eu até postei no feed essa semana, né? O contexto, a mudança do contexto, né? Agora você mora numa casa que é zona rural aí ainda ou não? Não é, né? É É, bem próximo desse. É porque aqui, assim, é bem. Eu moro, tipo, no mas é no quarteirão meio da da rua natureza, principal, né? mas é no meio da Chapada. Então, Então, assim, um é, contexto totalmente é uma diferente. zona rural, uma zona rural urbana. É a parte urbana da zona rural. Isso. Mas é totalmente diferente. Mas só que eu ficava muito apegada a isso. Eu ficava muito apegada a, nossa, mas eu vou ter que. Como que eu vou fazer, gente? Eu vejo essas inspirações aqui de móveis que nem tinham aqui. Por exemplo, a mesa sensorial, quando a gente fez a mesa sensorial, eu acho que talvez tinha duas empresas que eram familiares, até empreendedorismo materno, que faziam a mesa sensorial, sabe? Então não era uma coisa que você tinha muita facilidade para comprar, tinha toda uma questão de frete, enfim. Que hoje a gente já tem ainda bem mais pessoas empreendendo e fazendo móveis pensados para criança, que bom. Mas nessa época já não era assim. Então, eu lembro que assim, a gente começou a fazer. Eu falei, não, vamos adaptar. Estante que a gente pode fazer. A gente hoje tem aqui, a gente tem 3 estantes aqui, né? Aqui atrás de mim. Na época, o máximo cabia uma. Falei, vamos fazer uma. É isso. E aí a gente foi fazendo, sabe? Por uma questão de gostar de fazer, por uma questão de economizar também. Então a gente comprava as madeiras e ia projetando os móveis e fazendo. E com o tempo a gente foi aprimorando isso também. Fomos vendo né? Tipo, a gente foi o tempo todo adaptando o que a gente via para nossa realidade. E eu acho que a sua página, o Ambiente Preparado, ajudou muito nisso, porque como eu ficava vendo muita inspiração no Pinterest, era tudo inspiração gringa, né, de Montessori em casa, eu ficava pegada àquilo ali. Quando eu comecei a ver outras pessoas que tinham uma realidade talvez mais próxima a mim, uma realidade financeira e de espaço, enfim, mais parecida com a minha, isso me motivou, sabe? Falei, nossa, eu posso fazer isso, eu posso colocar o bebedouro mesmo. Falei, eu posso colocar um bebedouro aqui nessa altura dela, isso não vai ser uma coisa que eu precise esperar me mudar para acontecer, né? E aí eu fui fazendo isso, que foi muito bom, porque a gente só se mudou ano passado, a Maria Flor já estava com 3 anos e meio, então eu acho que se eu estivesse esperando, minha experiência com a maternidade mesmo seria totalmente diferente do que foi. E talvez hoje você não fizesse, né? Simplesmente, porque já esperou até, né? Não que seja tarde, né? Mas às vezes vem uma desmotivação, né? Fiquei esperando, e aí na hora que eu posso fazer, acabo não fazendo, né? Escolho não fazer. Eu acho que nunca é tarde para preparar ambiente. Enquanto a criança ainda não tem altura para acessar a casa normal, vamos dizer assim, entre aspas, que é a torneira do adulto, a pia do adulto, né? O armário dela. Depois que a criança tem já altura para alcançar tudo isso, aí já não tem mais tanta necessidade, mas mesmo assim, tem que estar sempre atenta para o que você vai oferecer de oportunidade naquele ambiente, né? Uhum. Jogos, materiais, materiais artísticos, coisas nesse sentido. Mas a preparação em si do ambiente diminui a necessidade conforme a criança vai crescendo. Então, ainda bem que você não desistiu em nenhum momento, né? Como fez desde lá e seguiu fazendo. Sim, eu acho que né, quando a gente dá o primeiro passo, que no meu caso foi a torre, quando você dá o primeiro passo, você vai, sabe, vai fazer uma desensibilização mesmo. Você vai vendo que, nossa, né? Porque a gente, às vezes, muitas vezes, fica pensando muito na meta final, né? Qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida, e principalmente na maternidade, a gente fica pensando muito no resultado final. E às vezes é um pequeno passo que você vai dar, você já vai dar um resultado, aí você vai dando um outro passinho, né? Não precisa por exemplo, preparar o ambiente da casa inteira, talvez seja uma coisa muito grandiosa que vá deixar a pessoa até paralisada, né? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma escadinha pro banheiro, uma torre, um não sei o quê, sabe? Mas às vezes, se você tiver um banquinho para você já começar,
isso já vai fazer tanta diferença que com o tempo você vai mudando. Eu lembro que até, assim, a minha mãe, às vezes, em datas comemorativas, tipo, acho que uma Páscoa, se eu não me engano, a Foi. minha mãe perguntou o que ela podia dar para Maria Flor e tudo. Eu falei, ah, você pode comprar madeira para a gente fazer uma cozinha para ela? Eu tô aqui falando que foi na Páscoa mesmo, porque eu lembro, assim, ontem quando eu fui fazer essa retrospectiva nos stories, é, tava no post da cozinha, ela comprou madeira para fazer a cozinha, não foi? E eu Ah, coloquei, isso, foi isso. eu falei assim, o que que essa criança ganhou de Páscoa? A avó da Maria Flor deu madeira para construírem essa cozinha, tipo, um negócio que até me É, lembra de saber, de ver, sabe, essa participação, esse apoio e essa prioridade que eles deram esse tempo todo, né? Mas é isso, e eu queria falar um pouco da minha experiência também, de ser aos poucos, né? Eu também morava num apartamento muito pequeno e a gente se mudou para cá em dezembro de 19. Eu, assim, antes era um quarto dividido em dois, um banheiro pequeno, a cozinha muito apertadinha, quase não tinha. Eu ainda não tinha entendido, ainda não tinha visto tantas inspirações que me provassem que era possível. Então, o que a gente tinha era a torre. A torre, na verdade, a nossa é uma que vira mesinha e cadeira, sabe? A gente usava meio que a torre para tudo, não tinha um ambiente em si muito preparado para ela, além da cama baixa e do espelho com a barra que você também falou, né? Então era basicamente isso e brinquedos na estante da sala. E aí, quando a gente se mudou para cá, eu fiquei meio ansiosa e paralisada. Falei, e aí, como é que eu faço para agora essa casa ser dela, sabe? Como é que eu, né, por onde eu começo e tal? E aí eu fiz o desafio do ambiente preparado. Eu preparava um ambiente por mês. Isso ajudou muito na minha ansiedade, né? Porque eu ia fazendo aos poucos e observando o interesse dela. E também no orçamento que eu tinha, né? Porque eu tinha um valor para gastar e eu tentava gastar o mínimo possível. Mesmo assim, eu gastava o mínimo possível. Mas ia preparando um por mês e aí no final do ano ela já estava dominando a casa toda. Então é muito isso de fazer aos poucos, né? De não ir com é, ansiedade. A gente mostra aqui, né, possibilidades, mas eu gosto sempre de deixar claro que não é nem para que compare um ambiente com o outro, o que a gente coloca e o que você tem na sua casa, né, de quem estiver assistindo, e nem para gerar ansiedade de necessidade de nada, né, para você tentar sempre adaptar para a sua realidade. E, e é isso, assim, eu não sei se você não terminou de falar ainda, né, eu tô te cortando toda hora. não, acho que eu terminei. Eu acho que sim. E aí, então me conta da mudança, como foi? Assim, vocês ficaram lá até a Flor ter, né, 3 anos e meio, quase 4. E aí, como é que foi quando vocês chegaram nesse ambiente vazio? Qual foi a estratégia que vocês usaram para preencher esse ambiente, esse ambiente da casa? Gente, olha, eu vou te falar. Antes de mudar e ter um ambiente vazio, a gente passou por uma situação, não sei se você lembra, Uhum, que a minha mudança veio, eu tinha esquecido. a minha mudança veio e a gente ainda ficou quase um mês, eu acho, lá no apartamento. E aí no apartamento só tinha nossa cama, a cama dela, é, um caixote, na verdade eu achei um caixote, sabe? Que tava em algum lugar na minha casa, guardava alguma coisa, um caixote de madeira, eu coloquei esse caixote na sala com, com pouquíssimas coisas que ficaram da mudança, porque foi assim, foi muito em cima da hora a mudança, né? O pessoal da mudança falou assim, o caminhão tem que sair hoje à noite. Então, nós três de manhã começamos a colocar tudo dentro de caixa e colocamos tudo para mudar. E a nossa passagem era só quase um mês depois. Então foi muito engraçado porque não ficou quase nada em casa. O que ficou foi, tipo assim, uns potinhos de massinha, um pouco de giz de cera, uns livrinhos de colorir, uma boneca, pouquíssimas coisas, gente. E aí eu coloquei esse caixote como sendo uma estante. Eu acho que tem foto disso também, posso Tem, postar depois. eu tava Vou pensando te agora, mandar. eu acho que eu tenho, por que eu não publiquei? Tava pensando nisso agora, eu acho que eu não compartilhei. Mas Eu acho que não, mas eu acho que você tem. pode Depois ser. você dá uma olhada, se não tiver, eu Uhum. te mando. Mas aí, aí o meu ambiente preparado passou a ser o caixote. Ficou tipo duas atividades, assim, em pote de sorvete, em pote de plástico, assim mesmo. Como chama aquela pirâmide Pickler, né? Que eu até dei para uma amiga minha. Então tinha uma dessa, que era um escorrega que a gente não ia trazer para mudança, porque aqui, como a gente tem quintal e tudo, a gente, né, falou, vamos fazer um escorrega lá. Então a gente deu para essa amiga. Mas aí ela tava lá no apartamento ainda e era isso o nosso ambiente. E como plus, né, tivemos um problema no banheiro do apartamento que teve que ser feita uma obra às pressas.
E aí eu e Maria Flor ficávamos o dia inteiro em casa com aquela obra, tava no momento aí da pandemia também, bastante casa, então a gente nem saía de casa. Ficamos eu e ela praticamente dentro do quarto, quase um mês aí nessa situação. E aí, enfim, então quando eu cheguei aqui, né, eu acho que eu cheguei no céu, mesmo que não tivesse Deu nada aquela pronto e tivesse respiração. dentro de casa, eu tinha passado por essa experiência aí que eu achei que. E aí, quando eu cheguei aqui, o que, que foi o ambiente preparado nesse primeiro momento, até a gente abrir as caixas, até a gente começar a montar aqui o espaço? Foi a natureza, né? Aqui, e que eu acho que é o ambiente preparado melhor que existe para uma criança, é a Já nasce natureza, né? preparado esse, né? Assim, não tem. É, já nasce preparado. Então, aqui, como a gente tem quintal, tem esse espaço da natureza, foi assim. E a gente morava num apartamento, então para a Maria Flor também foi muito atrativo, né? Então, quando a gente chegou aqui, ela ficava no quintal brincando assim o dia inteiro, sabe? E se no apartamento eu via que ela demandava muito mais que eu brincasse com ela por mais tempo e tudo, com a natureza, com esse espaço, né, que estava ali seguro, né, do quintal e tudo, mas que ela tinha essa liberdade de subir em árvore, enfim, correr, né, brincar com a terra. No primeiro momento, até que eu começasse a preparar aí a minha casa, o ambiente preparado para ela foi a natureza. E aí isso me ajudou muito, porque aí, como ela passava bastante tempo brincando ali na natureza, eu ia desmontando as caixas, abrindo tudo e colocando, né, tudo é, do jeito que eu estava esperando. E quando a gente chegou aqui também, muitas coisas a gente quis fazer do zero, né? Porque a gente tinha um espaço diferente do que a gente tinha lá. Então teve coisa lá no Rio também que a gente doou, sabe? Então a gente aqui pôde ter essa oportunidade de fazer algumas coisas diferentes. Então essas estantes que estão atrás de mim, por exemplo, era uma coisa que eu já queria muito, uma estante que fosse aberta, assim, que fosse de nicho, né? E lá no Rio a gente tinha um estante que era de nicho. Então a gente decidiu fazer desse modelo. Aí nós fizemos as estantes, né? Fomos aos poucos aí preparando. Eu acho que primeiro a gente preparou esse ambiente aqui, que é um ambiente que tem atividades, brinquedos, onde ela passa mais tempo quando está em casa. E preparamos o quarto também. Então, nós fizemos a cama, fizemos o guarda-roupa, né? Então, até que a gente fosse fazendo isso, o que ajudava muito era que ela já tinha dentro dela essa, essa noção da autonomia, sabe? Por mais que as coisas estivessem ainda dentro de caixa, o que já estava do lado de fora, ela já tinha autonomia para usar, né? Então, acho que é, o ambiente reflete algo que está acontecendo internamente, tanto na relação da mãe com a criança, do pai com a criança, enfim, e da própria criança, né? Então, o ambiente é só um reflexo disso. Por isso que a gente tem que observar tanto para saber, né, para conseguir enxergar a criança de fato, né? Quando a gente consegue observar a interação dela no ambiente, a gente consegue enxergar o que ela está passando internamente e tudo mais. Eu acredito muito nisso. Deixa eu ver. Próxima pergunta. A gente já fez, né, uma retrospectiva, né, dos ambientes que você preparou até chegar aqui. E agora eu queria saber qual ambiente que faz mais sucesso por aí hoje. Assim, você já falou da natureza, né, que é um atrativo maravilhoso. Agora vocês fizeram a piscina, imagino que também seja um atrativo muito grande. Mas de ambiente preparado, assim, por vocês, né? O que faz mais sucesso por aí? Então, o primeiro com certeza é a natureza, não tem jeito. Ela fica no quintal, assim, a maior parte do tempo. Quando ela tá em casa, ela tá no quintal, enfim. Mas aqui, fora isso, é esse ambiente aqui que eu tô, né? Que é um ambiente que tem os materiais, tem atividades. Para quem também não me conhecia, a Maria Flor começou a ir para a escola esse ano, depois que ela fez 4 anos. Então, até então, a gente fez um homeschool. Eu seguia, eu seguia ali um direcionamento de Montessori mesmo, do currículo montessoriano. E hoje a gente faz um after school, né? Então, ela vai para a escola, meio período, e quando ela está em casa, a gente faz atividades, a gente usa os materiais, mas é num ritmo bem mais lento, vamos dizer assim, as coisas acontecem mais devagar do que antes, porque antes, como eu estava, né, o dia todo com ela, a gente acabava usando muito mais do que hoje. Hoje ela passa muito tempo brincando, né, no quintal. Aqui é uma cidade muito interior, então as crianças brincam na rua. A gente tem uma realidade bem diferente aí, que eu sei da maioria das pessoas, que era a realidade que eu estava antes também. Mas dos ambientes que a gente tem hoje, com certeza, é esse ambiente que eu estou. E ela tem gostado muito de desenhar, colorir, então o ambiente de artes, né?
a mesa onde ela... A mesa é o lugar que ela passa mais tempo, onde ela faz colagem, pinturas, né, desenha. Então, esse ambiente que ela está usando mais, está fazendo mais sucesso no momento. Você quer mostrar um pouquinho? Pode mostrar um pouquinho dele? Assim, Posso. antes, um pouquinho do Cantinho das Artes, da leitura, que eu sei que também é aí. Isso, deixa eu só virar aqui a câmera, deixa eu Tá, ver se tá tranquilo. virou, né? Ah, é a paisagem. Começou pela paisagem, que eu já amo. Essa luz. Peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo não tremer tanto, né? Então, aqui é o cantinho da leitura. Essa poltrona meu gato usa mais do que ela, na verdade. Já É tem o essa. dono aí. É. Então, aqui é o cantinho da leitura, eu faço rodízio, sabe, de livros. Então, ela Uhum. gosta bastante, ela ama livros, ela ama. Então, ela senta aqui na poltrona e fica muito tempo lendo, mas ela também carrega o livro pela casa, vai lendo. Esse aqui é o ambiente que eu falei, que ela tem usado muito, que é a mesinha, né? Então, a gente coloca aqui as artes dela. Ela tem gostado muito de fazer colagem, pintura. Essa mesinha já tem um tamanho. Ela é maior do que a que tá. Vocês mudaram a mesinha ou não tô lembrando de que Não, ela é a é a mesma. Ah, tá. Não, É, já pensou em ela é a uma mesma. mesinha, uma cadeirinha maior. Não, eu acho que a cadeirinha. Não, não, é a mesma. Fiquei até pensando, será que trocamos? Mas não. E aí, mostrar pra vocês aqui onde a gente mora, né, gente? Pra vocês verem que eu falei da natureza. É Natureza assim, não né? tem como, né? Você olha na janela, já vê isso. Não Quem tem que não vai como. querer? Não dá pra culpar, né? Que ela queira ficar mais na natureza, porque realmente É. é uma delícia. Aí aqui tem essa estante de artes, que tudo eu faço rodízio, né? Então a gente vai trocando. Ali embaixo tem instrumentos musicais, ali tem algumas atividades de colagem, que no momento ela está gostando bastante. Aqui a gente coloca, tem esse livro de adesivo, de colorir. Dentro dessa pasta ficam desenhos que eu imprimi para ela colorir. Então ela já sabe que fica aqui, ela já pega, escolhe o que ela quer fazer. Tem papel em branco, né? Uma coisa que a gente sempre procura fazer é deixar sempre papel disponível e os lápis apontados, né? Acho que isso faz parte também do É, ambiente preparado e a gente está sempre observando isso. com Aí certeza. aqui tem esse esse painel que eu fiz inspirado em você, foi você que me ajudou a fazer, inclusive, né? Mas tá aprimorado, né? Tem o cantinho ali pra deixar as tintas apoiadas. A Porque eu gente vi que fez tem esse muita daqui design. e aí a gente tinha até os potinhos, mas que sumiram na mudança. Então a gente precisa de novos potinhos para colocar as tintas. Aí, por enquanto, a gente está colocando aqui mesmo, né? Mas E não tá ela vai usando impedindo hoje. ela de não usar, né? Então, a gente vê que Aí tá aqui tem esse quadro, né? Que ela tem gostado bastante também. E aqui eu deixei do jeito que ela colocou, porque isso eu aqui adoro é o ver. armarinho das roupas de Barbie. Ela tava brincando agora de manhã, isso é o que ela tem mais brincado no momento. Então eu deixei do jeitinho que ela colocou para vocês verem, vida real, gente. Ah, eu amo É, esse tipo de. Não tem outro termo, né? Mas assim, bem entre aspas, eu amo ver esse tipo de bagunça, sabe? Não é bagunça, eu sei. sim, Né? Essa vida real da criança colocando as coisas. é a Mas ó, vida, né? só fala um pouquinho aí de como vocês fizeram para pendurar essa lousinha aí que eu achei fantástico quando você me mostrou. Então, a gente colocou essa mão francesa na própria madeira, não sei se dá pra ver aqui, tio. Sim, não, Tá parece vendo? que tá numa prateleira, mas a própria Isso, caixinha não é da uma louça prateleira. é a prateleira, né? Achei genial. Isso, a gente fez isso. Ah, eu achei também que foi uma boa solução, né? A gente não tinha uma prateleira para colocar aqui e deu bastante certo. Do outro lado aqui, ele é um quadro Clima, né? de imã, isso. Então, às vezes eu faço alguma atividade que tem imã, eu viro também. E aí fica bem, dá para Tem usar essa das duas formas. Ali tem os tapetinhos que ela, né, coloca no chão para fazer algumas atividades, alguns materiais. Essa estante aqui é de geografia, cultura, né? Então a gente tem aqui, e a maioria dos materiais também fomos nós que fizemos, né? Uhum. Tipo o Globo, que você tem também. Eu tenho também. Então aqui a gente tem, cada caixa dessa é de um continente diferente, né? Uhum. Então, é, aqui dentro tem animais do continente, fotos de paisagens, monumentos, né? Para que ela conheça e viaje o mundo sem sair Família, né? de Assim, de pessoas, né? De cada, assim, etnias, né? isso, isso.
E aqui tem o Lego, que isso aqui eu aprendi na sua live, que você mostrou como você separava o Lego, e aí eu fiz também. E aí é isso, eu acho que é importante isso também, sabe? A gente coloca também brinquedos na estante que é de, teoricamente, geografias, atividades, porque é a nossa casa, né? É diferente de uma escola. Essa Você vai de organizar verdade. da forma que você achar que faz sentido, né? Aqui a gente tem um estante que tem jogos, né? Eu faço também atividades, e-books para vender, quem quiser conhecer, tá o link no meu perfil. E aqui, no momento, são jogos do e-book de jogos mesmo, porque é Uhum. o que ela tem amado, assim, esses jogos aqui. A gente gosta muito de jogar, assim, à noite, sabe, no final do dia. A gente senta todo mundo aqui e fica jogando. Isso é uma prensa de flores e essa prensa é muito. Ela usa bastante também. Principalmente aqui, que a gente tem quintal. Então, ela colhe flores, folhas, e ela mesma usa sozinha, né? Então, ela abre aqui, aí tem os papéis, ela já sabe como usa. E aí, depois, quando passa alguns dias, ela mesma tira as flores e faz colagem, sabe? Faz várias atividades assim com ela. Ela tem bastante autonomia para usar essa prensa já. Amiga, só um minutinho. É, Marina tá perguntando quantos anos tem a Flor. Ela faz 5 anos, dezembro? isso, dezembro. Faz cinco, Marina, ela faz 5 anos em dezembro. Desculpa, pode Aqui é continuar. estante de linguagem e matemática, né? Tudo que eu faço rodízio, então hoje o que está nessa estante são esses materiais. Aqui é aquele gaveteiro, né? Que tem as miniaturas de cada som, de cada letra. Letra de lixa, alfabeto móvel, encaixes metálicos, papéis para mudar os encaixes. E aqui tem algumas atividades de rima, de matemática, materiais de matemática também. Aí o ambiente fica assim. Deixa eu ver. Tá, isso eu mostrar para você. Maravilhoso essa luz, essa paisagem. Acho que estimula até a concentração, né? Fazer com uma atividade olhando para essas árvores, para essa natureza toda. Às vezes vem uma Eu arara, né? acho que Uma sim. arara. Aqui, por exemplo, esse desenho que ela fez, ela falou que é o quintal no Cerrado. E eu Ah, achei muito interessante porque tem as cores do Cerrado mesmo. Se você olhar para o meu quintal é e paleta, olhar para esse desenho, você vai ver que é bem parecido. é verdade. Peraí, como que eu viro aqui a câmera? Posso virar? Ou Pode você virar. quer que eu mostre mais? Não, bom, não, acho que tá, esse aí tá mostrado, acho que tá perfeito. Deixa eu tentar. Oi. Oi. Queria te perguntar agora qual que, assim, esse é o ambiente que a Flor mais usa hoje, mas de todos que você já preparou, inclusive em outro apartamento, qual foi o que fez mais sucesso, que você acha que teve, assim, que a Flor sentiu mais pertencente àquele espaço, assim, qual que ela se sentiu mais autônoma, qual que a autoestima dela ficou mais elevada, qual que foi, qual que na sua opinião foi? Com certeza o bebedouro. Autocuidado, né, saúde. Mesmo, né? Assim, é porque depois disso tiveram vários outros, mas Uhum. a reação dela, isso, ó, você perceber mesmo que era a autonomia, a felicidade dela, a, é, eu O não sei senso de nem colocar em capacidade, né? palavras, mas o senso de pertencimento assim, foi o bebedouro. A cozinha também, que a gente colocava muito. Tem até um vídeo também que aí ela tinha 2 anos, eu amo ver esse vídeo também, que é Uhum. ela preparando o próprio café da manhã dela. A gente colocava na cozinha os ferramentas, como fala, gente? Utensílios de cozinha, tipo o potinho, o copo, um garfo, colher, porque no primeiro momento a gente colocou o bebedouro em cima da estante. Foi um bebedouro super simples, de R$ 20, nessas lojas de utensílios para casa. A gente colocou esse bebedouro e prendemos com uma. Como chama, amiga? Aquele. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora da cabeça. Só aqueles Ah, tie-up, aqueles ganchinhos que você puxa, assim? isso. A gente fez um furinho e prendeu com isso, que eu esqueci o nome agora, a gente vai explicar porque a gente Acho leva. que é tie-up, eu conheço como tie-up. Para ficar bem firme, né? Não cair em cima dela, que era de plástico, era bem leve. E aí depois a gente pegou esse mesmo bebedouro e colocamos na cozinha que a gente fez para ela, que foi que minha mãe comprou as madeiras e tudo a gente fez e colocamos lá. E quando a gente colocou a cozinha, a gente colocou pote, a gente sempre usou porcelana, vidro, esses materiais mais
finos com ela, né? Justamente para ela desenvolver essa delicadeza, esse cuidado. Então, a gente foi colocando isso tudo lá nessa cozinha. E também era muito legal, porque ela mesma preparava o lanchinho dela, o café da manhã dela, e dava para perceber o quanto ela ficava feliz com isso. Mas eu acho que nada superou a reação dela quando foi o bebedouro com água. Ela ficou realmente assim, muito feliz, e eu percebo que isso deu um salto mesmo no desenvolvimento dela, na autonomia, porque aí ela foi uma época que ela começou a gostar muito de dar banho no bebê, né? Dar banho na boneca. Então, a gente deixava já era tudo muito simples. Então, a gente colocava uma, tipo uma bacia, assim, né? Uma bacia, uma jarrinha. Então, ela enchia a jarrinha da água, colocava a água nessa bacia e ficava ali dando banho no bebê. A gente colocava um sabonete num frasco pequenininho, né? E ela ficava nessa atividade muito tempo. Então, eu percebo que isso fez com que ela tivesse muito mais autonomia e a questão do cuidado do ambiente também. Porque ela passou a entender que se ela molhasse o chão, ela, né, precisava secar, porque senão em algum momento alguém poderia escorregar e tudo. Então, ela secava o chão. Então, eu acho que isso realmente foi o que mais ela gostou até hoje. E eu acho que, assim, a minha opinião vendo de fora, eu acho que ela pode ter gostado mais primeiro porque foi o primeiro que ela sentiu, assim, essa conexão real com o ambiente e porque ela percebeu que era um voto de confiança que os adultos que cuidam dela, que são as pessoas que ela mais ama e que ela mais admira no mundo, ofereceram para ela um voto de confiança e acho que deve ter sido a primeira vez que ela teve esse choque, sabe, com a realidade de que eu sou capaz e eu não sou capaz como eles sabem que eu sou capaz, né? Então acho que tem muito isso desse pertencimento, né, dessa autoestima toda que envolve a preparação de ambiente. Sim, eu também Agora, acho. teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Paula perguntou como foi feito os móveis. Foi feito em casa? Como foi feito a distância, né? Foram feitos em casa? Em casa mesmo, né? Vocês faziam no apartamento. Você já falou um No pouquinho. apartamento. Essas foram feitas aqui. Então, a gente já fez no quintal. Mas É, a gente fazia no apartamento, gente. Um apartamento de 43 metros quadrados. A gente comprava. é, Lá no Rio vendia 3 metros, né? Eram tábuas de 3 metros de madeira. Então, pinos. Então, a gente comprava 3 metros de madeira. Aí a gente tinha em casa um serrote. Hoje em dia a gente tem mais ferramentas. Mas na época a gente tinha só um serrote, eu acho. Então, um serrote de mão mesmo. Então, era aquela tábua de 3 metros e a gente serrando aquilo dentro do apartamento, tinha horário, então a gente só podia fazer só durante a semana até 5 horas, no final de semana não podia fazer barulho, então assim, ficava bem caótico, né? A sujeira de poeira, de madeira, enfim. é muita Para vocês vontade. verem que realmente valia muito a pena, porque É, passava. não, é muita vontade de respeitar, é muita vontade de oferecer esse voto de confiança, né? Muita vontade. E muita crença de que daria certo e muito de já saber que vai dar certo. Vocês foram fazendo e cada vez foram fazendo mais sabendo que ia fazer diferença, né? Até E esse. gostar, né? E gostar, porque eu acho que trabalho manual, assim, quando você Ah, vai tem que fazer, gostar. não tem como. Você tem que gostar de fazer. Então, esses móveis, por exemplo, meu marido faz. Eu e a Maria Flor, a gente ajuda. Eu ajudo encontrando uma inspiração do móvel e projetando o móvel, fazendo desenho. E a Maria Flor sempre participou também, né? Eu postava muito aqui quando a gente ia fazer os móveis, Uhum. ela ama até hoje parafusadeira. Então, quando tinha a parte de colocar o parafuso, ela sempre participava também. A gente sempre permitiu isso. E uma coisa que eu acho interessante é que hoje em dia ela não fala assim: ah, mãe, podia comprar não sei o quê. A maioria das coisas ela fala assim: ah, a gente podia fazer não sei o quê. Sabe? Ela Ah, tem muito isso, né? Do fazer, sabe? É, então, acho que isso vem de que sempre viu a gente fazendo, né? com E hoje em certeza. dia aqui, Exemplo, né? a gente está fazendo uma obra, né? Aqui na nossa casa. E nós mesmos estamos fazendo a obra e ela também participa da obra, né? Ela ajuda a colocar rejunte, claro que dentro das possibilidades dela, dentro do que é seguro, mas ela tem muito isso nela também, de gostar de participar dessas ações, dessas atividades. É, tem aquela frase que a palavra convence, mas o exemplo como é que fala? O exemplo empurra. Arrasta, Arrasta. É, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Acho que é bem isso. Deixa eu também só acho. ver mais um comentário aqui, que até essa última ovelheira. Ela falou que a maior dificuldade é deixar as mães tranquilas, né? Ela percebe que tem sempre aquele pensamento de que
que é um risco, né? Ela mandou esse comentário mais lá na frente, quando a gente fala falando da torre. Que tem a crença de achar que essa liberdade é perigosa. E, e a dificuldade de deixar a criança devido ao apego. Eu acho que é mais do que apego, eu acho que é a barreira que a gente cresceu, né? Do adultismo, da cultura que a gente tem, de achar que a gente é mais capaz, que a gente vai fazer mais rápido, que a gente vai fazer menos sujeira. E por que a gente vai então deixar a criança fazer, né? Se a gente vai fazer mais rápido, se a gente vai deixar tudo mais limpo, aí não vai ter de trabalho depois, se a criança fizer. Ela vai fazer mais lenta e vai fazer sujeira. A gente, além de esperar mais, a gente ainda vai ter que limpar, né? Muitas vezes. É que a gente não sabe é que a gente não vai ter que limpar todas as vezes, né? Não vai ser mais lento todas as vezes. É um processo de aprendizado e aquilo vai ficando melhor. Só que ela só vai chegar no aprendizado se for permitido a ela esse momento de aprendizado, né? Então, eu acho que é Sim. mais do que apego. Eu acho que a- Primeiro, tem a noção de que a impressão errada que se tem, né? O ambiente preparado, ele não é uma liberdade puramente, pura e simplesmente. É uma liberdade conduzida, né? É uma liberdade num ambiente que é seguro. E é uma liberdade com a sua presença, né? Eu em nenhum momento falei aqui que você tem que preparar o ambiente e deixar sua criança sozinha para ir fazer suas coisas, enfim, não é isso. A ideia sempre a criança tem que ter, e ela vai conquistando mais a possibilidade de ficar sozinha conforme ela for crescendo, mas quando ela for pequena, ela precisa de um adulto cuidador por perto sempre, né? Então, eu acho que é mais a ideia errada de liberdade, que se imagina que a criança vai ficar solta naquele ambiente, e não se entende que é uma liberdade conduzida e é uma liberdade que vai sendo aumentada conforme a criança for conquistando, né, mais autonomia naquele ambiente. E a questão de enxergar a criança como incapaz, como um ser que, depois ela faz e tudo mais. Então, é uma camada que a gente nem percebe que a gente tem isso, porque antes da ser mãe eu também tinha, sabe? Eu também, eu queria, tinha uma criança na calçada, eu queria andar mais rápido, eu passar para frente da criança, me incomodava o tempo da criança, porque eu não enxergava que é o tempo daquela pessoa, daquele ser humano, sabe? Então, a gente tem e nem percebe. Então, são barreiras que a gente tem que ir quebrando, e eu acho que juntas a gente está conseguindo, né? Mas aí o meu conselho é que, né, que as suas clientes sejam educadas no sentido de entender que a criança é capaz, sim, e que é só que tem a oportunidade dela ir conquistando essas habilidades aos poucos, né? E não entendendo que ela já vai ter total liberdade naquele móvel, naquele ambiente que vai ser preparado para ela. Acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que assim, eu acho que as coisas acontecem de uma forma gradativa, né? Porque muitas vezes a gente se baseia nos recortes que a gente vê na internet. Então, talvez Uhum. se você vê uma criança de 2 anos usando uma faca, você entra em desespero. O que eu entendo completamente, porque antes de ser mãe, de vivenciar isso, também eu acho que eu entraria em desespero, já pensando, essa criança vai se cortar toda, né? Mas, assim, aquela criança, antes dela pegar naquela faca, teve todo um processo, né? Eu lembro do copo de vidro mesmo. Toda vez que eu postava Maria Flor, maninha, tudo, colocando, usando jarro de vidro e transferindo para o copo, ou bebendo alguma coisa no copo de vidro, eu recebia muitas mensagens falando assim, nossa, meu Deus, ela vai se cortar toda, né? E eu entendo a preocupação das pessoas, sabe? Mas a verdade é que assim, tem todo um processo, né? Você não vai pegar e a criança que nunca pegou um copo na vida, ela tem 6 meses, você vai colocar o copo de vidro na mão dela do nada. É, além de ter todo um processo, né, que você vai seguir cada etapa aí, vai observar a sua criança para ver o que a sua criança já é capaz ou não, muito não baseada na idade dela, porque a outra criança de 2 anos consegue fazer, mas sim porque você percebe que a sua criança já tem aquela a autonomia, aquela concentração suficiente, aquela delicadeza suficiente para usar e manusear aquele material, vai partir da sua observação. Então, né, são decisões que a gente precisa tomar. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante também, que é assim, é, a criança não vai aprender nada sozinha no sentido de do nada vai virar uma chavela, né? A criança, por exemplo, como é que ela aprende a falar? O adulto precisa pegar a corda vocal da criança e ensinar a falar? Não. Mas a criança precisa estar no meio do ambiente onde outras pessoas estão falando. Porque, por exemplo, a criança começa a falar português aqui no Brasil porque todo mundo ao redor dela está falando português. Lá no Japão, ela vai começar a falar japonês. Então, o ambiente, ele está ensinando para a criança o tempo todo coisas. Você preparando ele ou não, o ambiente
social, o ambiente físico, o ambiente psíquico. O tempo todo a criança está se desenvolvendo e está aprendendo e está se educando, né? Então a criança aprende a andar porque ela tem o instinto dentro dela do movimento, assim como a linguagem, ela tem esse instinto, né, do período sensível da linguagem, do movimento, mas ela observar como as pessoas andam também vai facilitar com que ela observe como ela vai fazer. Então, por exemplo, o adulto, ele é um modelo. Então, eu sempre fui uma pessoa estabanada. E é muito engraçado, porque hoje eu reflito sobre isso e eu percebo que, na verdade, eu fui uma criança muito privada de usar qualquer material delicado. Isso é uma conversa que eu tenho muito com a minha mãe, e a gente fala muito sobre isso, porque a minha mãe, no início, ficava apavorada de ver a Maria Flor usando vidro e tudo, e com o tempo ela passou a perceber que fazia sentido. E aí a gente conversa muito sobre isso, porque eu usava copo de plástico até muito mais velha, sabe? Eu fui usar faca, eu não sei nem que idade eu tinha, mas eu já era, assim, sei lá, devia ter uns mais de 10 anos, sabe? Então, isso tudo, essa privação que os pais fazem, muito no sentido também de proteção, enfim, que é super compreensível, mas a gente precisa entender que a gente aprende praticando. Qualquer coisa na nossa vida a gente aprende praticando. Com as crianças também é assim. Então, se a criança ela tem a oportunidade de uma forma segura, quando a gente fala do ambiente preparado, por exemplo, eu não colocava o copo de vidro solto na mão dela com 1 ano e meio e deixava ela sair pela casa andando com o copo de vidro. Não, teve todo um processo. Então, no primeiro momento, primeira vez que ela usou um copo de vidro, ela estava sentada no chão, na minha frente. Eu coloquei a água com muita delicadeza, com muito, né, bem devagar, no copo de vidro. Falei para ela, filha, precisa segurar com as 2 mãos, o vidro é delicado e tudo. E a criança, né, ela olhando para mim e tudo, mas muito mais olhando porque eu estava fazendo, não porque eu estava Sim. falando. Então eu mostrava, eu passei a segurar o copo de vidro com 2 mãos. Antes, como eu segurava o copo de vidro de qualquer jeito, né? Sim. Antes de seguir. Então eu comecei a segurar as coisas com as 2 mãos, eu comecei a ter muito mais delicadeza e fazer as coisas de uma forma mais devagar quando ela estava perto, para que ela observasse isso e repetisse também. E aí ela foi fazendo também, ela foi pegando o copo primeiro sentada no chão com as 2 mãos, depois a gente foi sentar na mesa, depois passou a ser em pé no bebedouro, mas ela não saía andando com o copo. Se ela saísse andando, eu voltava e falava assim, o copo é só aqui no bebedouro. E colocava de novo. Era isso, sabe? Não tinha, meu Deus, e tal, porque às vezes a gente assusta a criança, às vezes a criança vai fazer alguma coisa, você fala, meu Deus, a criança, né, leva um susto e aí assim acaba se machucando. Então eu falava com muita calma. Por dentro podia estar assim, meu Deus, mas por fora eu falava, filha, o copo é só aqui no bebedouro. E aí ela entendia isso. E com o tempo vai evoluindo, né? Com o tempo vai chegar um momento que a criança eventualmente vai quebrar alguma coisa. Eu acho que a Maria Flor, nesse tempo todo, eu acho que ela deve ter quebrado um copo, enquanto eu não sei nem quanto eu já quebrei. Às vezes lavando a louça eu quebro um copo. Mas ela, tipo assim, quando quebrou, a gente ensina, né? Quando você. O que precisa fazer quando quebra um copo? Você precisa sair de perto, calça o chinelo e chama um adulto. E aí a gente vai ajudar a limpar e tudo. Mas isso também foi acontecer depois de muito tempo, justamente por isso. Se em algum momento, por exemplo, a Maria Flor ia ficar brincando na sala e eu ia tomar banho, eu não ia estar junto com ela, eu não deixava o copo de vidro lá. Eu Disponível. tirava o copo, colocava ele no lugar mais alto e ia tomar meu banho. E aí, na hora que eu estivesse no mesmo ambiente que ela, sabe, você vai sentindo também o que te deixa mais confortável. Mas eu acho que a questão toda é que, assim, quem preparou o ambiente foi você. É você que vai colocar os limites, sabe? Quando a gente pensa que Montessori é a criança ter liberdade de sair, assim, fazendo tudo que ela quer, não é bem assim. Foi você que preparou o ambiente. Se você não acha que a sua criança está pronta para usar a faca, você não vai deixar a faca na altura dela, né? Se você acha que a criança, não sei, né, vai ter uma atitude que talvez vá, né, não vá ser seguro para ela, você vai preparar esse ambiente de uma forma que tem esse limite, né? Por isso que a preparação de ambiente acho que tem muito a ver com a segurança que a mãe tem, né? O nível de segurança que a mãe tem. Não adianta Sim. colocar uma coisa que você não está pronta para disponibilizar, né? Ou então, assim, você no caso, você observava que o copo era uma coisa, poderia ser um problema, porque conhecia a relação da sua criança com o espaço, e quando você não ia estar presente, você não queria deixar disponível, você não deixava. Então, isso é o que a mãe preparadora de ambientes faz, né? Ela não vai não permitir, mas ela vai permitir a partir dos limites que ela julga que são os limites da segurança, os limites da liberdade, os limites da autonomia. Acho que é muito sobre isso que não tem regra, né? E cada Não. família vai fazer de um jeito, e cada mãe vai preparar de um jeito, cada criança vai se relacionar com aquele espaço de um jeito. Uhum.
Mas é isso. E aí, aqui em casa, a Rebeca nunca quebrou copo, mas é porque logo no começo, logo que, né, que ela começou a ter essa liberdade, ela foi tendo gradativamente mais liberdade, eu já logo quebrei um copo. Então, ela já tinha visto a consequência do copo quebrar, já teve Uhum. a história de tudo bem, ninguém se machucou, mas por favor, vai por seu chinelo, nós vamos limpar aqui. E eu limpei, né? Ela não ajudou a limpar, mas ela ficou observando a limpeza. E foi muito nisso, nessa. E aí, depois disso, ela já entendeu a consequência, né? Nunca aconteceu dela quebrar. E ela tem um refinamento com esse tipo de material, que é uma das coisas que mais me admiram, assim, né, no movimento dela, na delicadeza do movimento. Mais que Porque, a gente até. não, eu tô lavando louça com a quase aqui, que eu tenho que ficar pulando pela Exatamente. Então, observe em mim. É isso. E aí eu penso, gente, eu sempre fui muito estabanada. Hoje eu vejo que não, que eu só comecei. É isso, elas estão no período sensível do movimento, né? Então, a hora da criança refinar todos esses movimentos é essa, é na primeira infância. Não quer dizer que depois a criança não vá aprender. Vai, como eu falei, eu fui usar faca só depois de 10 anos e sei usar faca. Mas, quando a gente fala de período sensível, é aquele momento que a criança está mais apta para aquilo, é o corpo da criança, a mente da criança está em busca daquilo. Então, esse refinamento, né, principalmente depois de 3 anos, ele começa. é, a criança tem que ter a oportunidade de praticar. Talvez, então, se a pessoa não se sinta segura em usar um material como vidro, comece com inox, por exemplo, um copo de inox. Uhum. Mas se ele cair no chão, ele vai fazer muito barulho. Já tem já Copo de uma plástico, se ele cai propriedade no de chão, ele não faz barulho. não quebra, não tem consequência nenhuma, né? Não tem consequência nenhuma. A criança não vai aprender a ser mais delicada com o copo de plástico, porque tampar o copo de plástico daqui, o que vai acontecer? Agora, o copo de inox, por exemplo, faz muito barulho. Então, isso é uma consequência para a criança. Você não vai precisar falar nada. Na hora que a criança deixar o copo cair e fizer aquele barulhão, ela vai se assustar e ela vai perceber que, putz, quando eu deixo o copo cair, ele faz esse barulho. Então, ela vai passar a ter mais delicadeza. Né? É consequência natural. Acho que isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala de corrigir o ambiente, não a criança. Porque Exatamente. você está fazendo com que a criança vá entendendo as consequências naturais é, de não ter cuidado com determinado objeto, né? E aí, Fê, também a questão, você falou do refinamento do movimento e tudo mais, mas também a oportunidade de ter escolhas, né? Que eu sempre falo isso. A criança ela não tem oportunidade de fazer escolha nenhuma na vida dela. E aí, quando ela está perto de se formar no ensino médio, a gente quer que ela decida o que ela vai fazer pelo resto da vida. Óbvio que não é pelo resto da vida, assim, não é uma decisão. Ela pode mudar depois. Mas é um Mas momento é pelo resto de da vida, decisão. né? Tipo, socialmente falando, acaba sendo a expectativa de que seja, né? Então, é uma decisão que é importante, né? A primeira grande decisão da criança é a primeira decisão que ela vai ter a vida toda. Ela não se conheceu, ela não testou as escolhas que ela fez até então, ela não teve a oportunidade de acertar e errar essas escolhas de forma gradativa também, né? Uhum. Mas aí, né? Bom, vamos falar sobre o ambiente que flopou, que eu acho que tem a ver com escolhas, que eu já sei qual foi o ambiente que flopou por aí, que eu me lembro. Teve um ambiente que lembra, eu sei que sim, né? Mas conta pra gente qual que foi o ambiente que você sabe, que você lembra que flopou, assim, você preparou alguma expectativa e não deu certo. Então, teve já ambiente que flopou, e mais do que ambiente que flopou, ambiente até que menos. Mas o que mais flopou foi a atividade. E aí é muito legal, porque você vai adquirindo com o tempo. Eu acho que também a gente está aprendendo o tempo todo. Então, A gente também tá você vai conhecendo a aprendendo criança a também, né? entender Cada vez mais. o mais importante não é a sua expectativa, né? É a criança. Então, se seu foco está na criança, a criança é a protagonista disso tudo, meio que não importa muito como você se sentiu. A verdade é essa, né? Se você Como preparou o você se ambiente para a sentiu. criança. E o resultado, né? No sentido, no que se fala sobre atividades, né? O resultado. É. É, Então, sobre ambiente, a gente fez uma arara quando a Maria Flor, acho que tinha 2 anos, talvez, uma arara de roupas. Só que, assim, apesar da Maria Flor gostar muito e gosta ainda até hoje, e desde muito novinha, isso era algo que a gente percebia nela. Ela gosta muito de ficar se vestindo, tira a roupa e coloca outra roupa, e veste sapato, calça outro sapato e fica trocando de roupa e tal. As gavetas do armário, do guarda-roupa dela, acho que deu eco, mas Deu, tudo bem. Já voltou ao normal.
as gavetas as dela gavetas estavam na altura dela dela e as roupas e as ficavam roupas lá. ficavam lá. Tá dando eco Tá pra dando mim. eco pra mim. Tá dando, mas tá dando pra ouvir. Acho que não é nenhum. Não tá É, atrapalhando. aí Aí as gavetas as estavam na gavetas altura dela, ela tinha as ela roupas tinha na os gaveta e eu e passei a eu colocar passei a algumas colocar no alguns armário. no armário. Só que Só assim, que ela assim, não ela colocava na arara, na ela arara, ela pegava, pegava, usava e colocava dava e de novo colocava na de novo gaveta. na Aí ficava com gaveta, eco. tá com eco. Tá com eco. O que será? Não sei, deixa eu ver aqui Deixa eu sem ver aqui sem. Oi. 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 Você quer aproveitar e mostrar como que é o ovo tá ruim pra você subir e mostrar como que Não, é o armário mostra, dela mostra hoje? então. Porque assim, aí você pode ir falando, né, que... Ou então eu vou contando que eu também sei dessa história. Tá, É, vai Tá, falando vai aí falando então, aí peraí. então. tá, se você quiser desligar a câmera, o Ah, microfone, é vou isso. desligar pra Tá, subir. ligar pra subir. Tá, eu me lembro que ela já gostava, ela já tinha autonomia de escolher as roupas, né? E, né, porque ela gostava muito de fazer isso, e sim, foi permitido que ela fizesse. E aí vocês fizeram a arara com uma expectativa de que as roupas ficassem lá disponíveis, né, na altura dela, já no cabide. E ela continuava preferindo a gaveta, é isso? Isso mesmo. Isso Peraí, mesmo. vamos Peraí, vamos agora. o tá Mas acho correto, que né? Então, Então, acho que foi muito do momento, né? Porque agora vocês fizeram, quando vocês, o quarto novo da Flor tem, né? Um armário, não é uma arara, mas é um armário aberto, preparado, que ela pode ter essa autonomia, né? Olha lá. isso. Tá E o tudo armário tá aí. do o jeito que armário ela tá do jeito deixou que ela também, deixou gente. também, gente. Não, maravilhoso. Eu quando mostrei o meu também tava, do jeito que tinha deixado. E aí tá muito mais organizado do que aqui em casa. Tem as roupas, então, né? Aí tem calcinha, sapato, Uhum. meio, tudo que ela precisa tá aí. Isso, todas as Isso, roupas dela todas estão as aqui. roupas dela estão aqui. É, porque no começo é isso, a gente vai deixar que é coerente com a ocasião, que é coerente com o clima, né? Pelo Uhum. menos é essa a orientação que eu sempre dou, né? Assim, que comece deixando roupas que você sabe que a criança pode escolher. E aí quem se incomoda com a criança colocar uma calça listrada com uma blusa florida, né? Pra deixar já opções que combinem entre si, porque, né, a criança não é obrigada a colocar uma roupa que combine, mas se vai te incomodar e vai com o tempo te deixar de permitir que dê essa autonomia para a criança, escolha melhor as opções para que você não tenha esse incômodo, né? É isso que eu Com costumo sugerir. certeza. Com certeza. E aí vocês pintaram também, né, esse arco-íris. A Uhum. cama também vocês fizeram. O armário foi Foi. feito, né, a cama. Foi. Foi. A Tudo. luminária, cadê? Olha lá. Demais, gente. Eu amo, eu amo. Eu queria muito ter esse dom. Não tenho. Mas eu bato palmas, É a pelo menos. prática É a também, prática amiga. também, amiga. E é um armário assim, é um quarto que tá tudo preparado para ela, com tudo que ela precisa para ser autônoma, para descobrir quem ela é, para saber o que ela gosta e o que ela tá afim, né, para se conhecer. Com certeza. Com certeza. Eu amo. Obrigada por saber, Continua amiga. dando eco, Continua amiga. dando Você quer eco, amiga. desligar e Você ligar quer de desligar e novo? ligar de novo? Então, porque daqui a pouco a gente tem que desligar, né? Tem que sair, a gente tem que sair eu tenho que sair para buscar a Rebeca daqui a uns 15 minutinhos. Você acha que a gente Você quer que eu encerra? Você saia quer e que eu entre de saia aí novo? de novo? Pode ser, pode ser. Tá, peraí então. Tá, peraí. Tá. Tô vendo aqui a próxima pergunta. E eu queria aproveitar para perguntar, né? Eu quero que essa seja a segunda, né, de uma série de lives. Então, se você conhece alguma mãe que você queira que eu entreviste, se você queira saber mais sobre a preparação de ambientes que ela fez, se você tem alguma curiosidade por alguma mãe, manda pra mim na DM. Ou então, se você quer que eu mostre sua casa por aqui, também não tem problema. Fala pra mim, eu quero. E aí a gente combina e a gente faz uma live tour dos seus ambientes preparados também. Vamos lá, ela já pediu o convite de novo, vamos ver se agora melhora. Acho que ela tá entrando. Vamos ver se voltou Vamos ver se melhor. voltou melhor. Pra mim tá bom, pra mim tá bom. Não? Acho que tá com eco Tá com ainda. eco ainda. Tá, mas não tá. Não tá. Quando você tava falando antes, fazia um eco e parava. Ainda não teve isso de sair o som, sabe? Então acho que dá pra gente finalizar com dignidade.
Vou fazer um cenário, tem vários cenários. Ai, meu sonho é aprender Libras. Tô doida pra aprender Libras. Eu queria saber, então, se você tem algum arrependimento. Tipo assim, alguma coisa que você comprou que foi desnecessária, algum erro bobo que você cometeu que você demorou um pouco pra perceber que era falha do ambiente, você, né, ficou confusa. Teve algum arrependimento nessa preparação de ambientes? Eu só me Eu só me arrependo arrependo de de quando eu preparei, parei, que eu esperei o que eu momento esperei o ideal, momento ideal, das Só se das tentativas arrepende. tentativas que não faz não parte, faz parte. né? A gente É só A gente aprende só tentando. aprende. É sobre isso, sobre começar com o mínimo viável, né? Começar com o que a gente tem e aí botar na roda para rodar e ir mudando o que a gente precisar, fazendo os ajustes necessários. A última pergunta, não, última não, mas duas perguntas eu tenho para você. Qual que é o maior conselho que você daria para uma outra mãe preparadora de ambientes? Comece pelo Comece no básico, comece básico, com o que comece você com o que tem, você tem. não se Não se compare com a compare com a realidade, realidade, né? né? Então, assim, Então, assim, olha para a sua olha para sua possibilidade hoje. O que possibilidade você hoje. pode O que criar você pode hoje? criar como? Comece. Bem, A gente vai a gente caminhando vai e vai caminhando e vai melhorando, melhorando, aprimorando. aprimorando. O que importa é o movimento, né? Isso. Isso. E aí uma coisa que a gente não falou, mas assim, por que, que o banheiro, a gente não tá mostrando o banheiro, por exemplo? Por quê? Porque ela Porque agora ela já agora é uma já. E aí não precisa mais, né? Antes A gente a tinha gente tinha escadinha, escadinha, banquinho. Nem E a torre assento ela nem usa a torre mais. ela usa mais. Ela usa só, vou Ela usa mostrar, só para mostrar a cadeirinha a que usa. cabeça. Essa Ah, cadeirinha, ela essa leva cadeirinha. no Ela leva banheiro, Ah, demais. sim, ela sim, fica ali ela fica conversando com a ali com a gente. gente. Demais. Mas antes Não, a é gente Mas sobre precisava antes a ficar isso, gente né? muito precisava ficar É, muito altura, né? é sobre enxergar. Eu acho que eu vou ficar um pouco apegada ainda depois. A Rebeca ainda é bem baixinha, assim, na turma dela ela é menorzinha, então ainda vai precisar ainda de banquinho por um tempo. Mas quando ela não precisar mais, eu vou ficar muito apegada. Eu vou sentir saudades dos banquinhos, das escadinhas que tem pela casa. Mas é sobre isso, sobre dar à criança o que ela precisa, né? E a última pergunta é: qual é o próximo ambiente que vai ser preparado por aí? Próximo O ambiente vai próximo ser preparado ambiente vai ser com preparado sua com vida, sua com vida, frio. com frio. Vai ser o E vai ser o quintal, né? A quintal, gente, né? A o gente, quintal, apesar de já ter apesar ali de já ter ali balanço, escorrega, a balanço, gente quer ter uma área ali uma dentro da área piscina da piscina que esteja que esteja preparada para ele, preparada né? para Com ele, né? Com alguns objetos alguns assim que ela objetos possa assim que ela fazer possa fazer arte, que fazem mais arte, faz mais sujeira, né? Do que sujeira, né? limpar, Do que né? Então, né? Então, é o próximo é o ambiente que a gente quer próximo que a preparar em gente quer dentro, preparar vão em ver dentro. Juntas. Eu tô numa expectativa de preparar aqui também. Aqui a garagem aqui do prédio, a gente não tem quintal, mas tem uma garagem que tem muito mato, tem muita terra por aqui. E eu demorei pra começar a aproveitar essa área. E agora eu tô, assim, doida pra fazer alguma coisa lá. E aí a gente vai fazendo juntas, a gente vai se ajudando juntas nessa construção desses quintais preparados. com certeza. Com certeza. Mas é isso, amiga. Eu ficaria aqui muito mais tempo falando, mas daqui a 10 minutinhos eu já tenho que começar a preparar pra sair, pra buscar a Rebeca. Queria te agradecer muito, muito, muito. Foi inspirador. Eu Obrigada. sei que não só pra mim, eu aprendo muito e eu fico muito feliz de ter mais gente tendo a oportunidade de te ouvir, porque eu tenho certeza que tem mais gente aprendendo com você. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Muito obrigada, é uma honra te receber aqui. Também, amiga. Também, Muito amiga. grata a A Montessori, no Instagram, Montessori, de nos Instagram, preparar, de de ter preparar, conhecido, de nos tornar se tornar mais que mais que amigas, amiga, minhas gêmeas. gêmea. E a gente é daquelas amigas que a gente tava se falando, um pouco antes de começar a live, a gente tava se falando pelo WhatsApp e pela DM, assim, assuntos diferentes, né? Assuntos diferentes. E aí, bom, vamos começar pra live, vamos começar a live. Eu tô muito feliz Estou de muito estar feliz de participando estar aqui com participando você. com E você. o seu trabalho, E seu muito trabalho, feliz, muito falo isso todo dia. E realmente e transforma realmente transforma a vida das pessoas, né? Foi fundamental para mim. fundamental para Eu mim. espero que a live, quem estiver De quem estiver assistindo, assistindo, apesar do apesar eco, do eco, eu tô sentindo aquelas sentindo repórteres aquela quando falam repórter quando fala com delay, sabe? sabe? Mas não atrapalhou, assim, foi no finzinho, tá perfeito. Espero que seja Espero que produtivo, que a seja pessoa produtivo, que a mais pessoa importante, não espere não o momento espere o ideal. momento ideal Preparar um ambiente para um ambiente principalmente. somente. Faz com que você tenha dentro da sua Dentro da realidade. sua realidade. Comece, testa e vai se apaixonar pelo resultado, né? Isso. Isso. Obrigada, amiga.
Obrigada Obrigada a a todo mundo você. que Obrigada a você, assistiu. amiga. Obrigada a quem assistiu ao vivo, quem assistiu no replay. Se tiver qualquer dúvida, estou disponível nas mensagens do DM. Estou sempre aqui no Instagram. Mesmo quando eu não apareço, eu estou sempre dando uma olhada geral nos comentários, nas mensagens. Tento responder sempre todo mundo. Então, contem comigo sempre que precisarem. Um beijo, um ótimo dia pra gente. E para as nossas crianças, né? Obrigada.